Nesses últimos dias eu conversava com uma amiga sobre o quanto no Brasil a gente se sente isolado do mundo. E aí se tu é de São Paulo, de Brasília, talvez tu nem se sinta assim. Mas a gente em Floripa, a gente se sente vivendo numa ilha mesmo, né? Então, por mais que Floripa tenha essa interação, essa circulação de pessoas, pelo turismo, pelas startups, enfim, pelos negócios, a gente, pelo menos na nossa rotina, né, a gente não tinha um contato tão direto assim com pessoas de outros países estando em Floripa. Claro que, né, quando a gente viaja e tudo mais, tem essa interação, mas na nossa rotina isso não fazia parte. E há 1 ou 2 dias eu tava aqui nessa mesma lavanderia e eu encontrei uma japonesa. E aí ela tentou conversar comigo sobre o uso das máquinas. Ela precisava usar a máquina que eu tava usando. Porque aqui tem uma lavadora e uma secadora. Então ela precisava usar a lavadora e eu tava usando. E aí eu precisava dizer pra ela que daqui a 3 minutos a minha lavagem ia terminar e ela podia usar. E a gente não sabia como se comunicar. Então a gente abriu o Google, ela abriu o Google Tradutor dela e eu digitei em português aquilo que eu queria falar. A tradução foi em japonês lá, aqueles negocinhos lá que eu não consigo, claro, interpretar. Mas a gente se comunicou e beleza, deu tudo certo. Falamos sobre máquina de secar, máquina de lavar, tal. Trocamos aquela ideia de lavanderia mesmo, né? E eu segui minha vida, deixei minha roupa secando e ela foi lavar a roupa dela. Quando eu voltei pra pegar a roupa que já estava seca, ela já tinha tirado da secadora e colocado a dela para secar. E aí, como cultura é sensacional, né? Ela deixou um bilhete e um presente. Então, nesse bilhete, ele tá em inglês, né? Claro, porque em japonês a gente não conseguiria nem entender o que ela estava dizendo. Mas esse bilhete diz assim, algo parecido com me desculpe por tirar as suas roupas da máquina sem te avisar. Então, e aí ela fala assim também, precisei tirar porque as roupas já estavam secas. A sacola, que dela deu uma sacolinha assim de plástico, né? A sacola está limpa e dela coloca um polegar aqui, tipo, tá limpa. E ainda ela deixa um presentinho como pedido de desculpa. Então esse presente é um biscoitinho de chocolate. Depois eu vou abrir eles pra mostrar pra vocês. Ó, voltei pro quarto. Vamos abrir esse presentinho aqui, ó, pra gente ver o que é. Beleza? Acho que é um biscoitinho, alguma coisa assim. Peraí. Peraí, tipo, recebidos assim, sabe? Ai, ai, ai. Olha só. É uma bolachinha de chocolate com chocolate. Tem tipo, duas... Ah! Tem duas cores, porque na verdade tem um recheio. É uma casquinha sequinha de chocolate. Tem um cremosinho aqui de chocolate. E aí mais uma bolachinha. Tipo uma recheadinha, mas diferente. Mas enfim, achei fofo. Achei uma puta de uma oportunidade de conexão. Não conexão, ai, negócios, network. Não. Conexão de vida, entende? Cara, existe alguém num outro país que tá disposto a se comunicar e a deixar uma marca legal na vida da outra pessoa, sabe? E aí, eu acho que é muito sobre isso, assim, quando a gente não fala um idioma, quando a gente não tem medo, inclusive, do que os outros vão pensar, mas a gente tá fora, a gente caga o que os outros vão pensar, se livra dessa pressão social de eu preciso agradar os meus pais, o que o meu esposo vai pensar, o que o meu chefe vai dizer, porque fora do Brasil você não é ninguém. E talvez no Brasil também você não é ninguém. O que dói bastante, mas assim, isso te dá uma liberdade de passar uma vergonha em nome de ter uma experiência e uma história legal pra contar. E é isso. E tu tá ouvindo essa história porque tu é nosso amigo. Então, já que tu é nosso amigo, ajuda esse canal a começar.
Manda pra outras pessoas, curte, comenta, faz o que você quiser. Mas assim, ajuda a gente a começar esse negócio. Porque eu fiquei sabendo, parênteses, li, pesquisei, óbvio, que o YouTube só monetiza a partir de 10 mil seguidores. Hoje, dia 23 de setembro, nós temos 8. Então, assim, essas 8 pessoas realmente são nossas amigas. E vão ter um quarto na nossa casa assim que a gente se mudar. Então, se tu é um desses 8 seguidores, saiba que quando você vier pra Coimbra, pra Portugal, você tem onde ficar, meu abençoado. Então, curte, comenta, compartilha, faz o que tu quiser. E logo a gente volta com mais algumas experiências. Beijão!